Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha a gente vai discutir diagramas de mudanças de fase, né, de aquecimento especificamente. Se você sabe identificar se é de substância pura, se é de mistura, eu vou dar dicas, vou fazer um resumão para você aqui, te ensinando várias coisas que você tem que olhar no gráfico, muito além do que ele está te perguntando, porque meu objetivo aqui não é te dar gabarito. Então, eu vou te ensinar a analisar e vou te ensinar a extrair todas as informações de um diagrama. Então, assistindo essa aula, eu tenho certeza que você não vai errar mais nada, porque eu vou te ensinar tudo sobre as análises de diagramas de aquecimento. Então, não perca, porque aqui falamos de química. Vem comigo, depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, o que essa questãozinha diz pra gente? Ó, vou ler com você direitinho, depois eu vou te ensinar as interpretações para a gente fazer essa questão. A solda macia, ou solda branca, é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em formas de fios, com a liga de estanho e chumbo na proporção de 60-40, a qual o ponto de fusão igual a 183 graus Celsius. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a alternativa correta. Ele já foi bonzinho, ele já te ensinou muita coisa no diagrama, mas vamos ler as alternativas, só para a gente ter noção dos dados que ele quer tirar da gente, que aí eu vou te ensinar a leitura de várias coisas aqui complementar, muito além do que ele está pedindo na questão, mas para garantir que, se você está assistindo, você vai aprender a fazer qualquer questão com gráfico, que ele te perguntar, você vai manjar. Olha só, a solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação, e há 3 fases em equilíbrio. A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde com a temperatura constante. A gente tem aqui, a solda é constituída por uma mistura azeotrópica, pois funde na temperatura constante. Na região D da curva coexistem as fases líquida e gasosa. A temperatura permanece constante. Então, galera, vamos já separar direitinho as coisas. Primeira coisa de um diagrama, ele nem está te perguntando isso não, mas eu vou te dar a dica. Como é que eu já separo? Que é a coisa que as perguntas, que as questões trazem. Como é que eu sei olhar um diagrama e sei se ele é de substância pura ou de uma mistura? Isso é muito padrão. Primeiro, olha só, isso aqui é temperatura na vertical e tempo na horizontal. Primeiro ponto. Então você está vendo que, olha a sua curva, ela cresce à medida que o tempo passa. Se ela cresce à medida que o tempo passa, é porque a temperatura está aumentando. Isso aqui é de aquecimento. Então você está vendo, ele te falou que esse pedaço aqui ó, é sólido. Ele vai aquecendo, ocorre a fase B, vira líquido, fase D aqui e vira gás. Então você está vendo que tem as transformações. Quando uma substância é pura, pessoal, as suas propriedades físico-químicas são constantes. Isso vale, no caso, para a temperatura de fusão. Você está saindo do sólido, ele atinge uma temperatura de fusão. Então aqui, constante. Esse processo, depois que terminar, eu vou te mostrar, vou te dar dica ainda. Ele passa para o estado líquido, depois ele vai atingir uma temperatura, que é a temperatura de quê? Temperatura de ebulição, ele vai passar para o estado gasoso. Quando eu tenho temperatura de fusão e ebulição constantes, eu estou falando de uma substância pura. Todos dois é constante, todos dois são constantes, a temperatura deles então não muda, é porque a minha substância ela é pura. Eu sei que ele não te perguntou isso, ele não está perguntando se é pura ou se é mistura, mas eu vou trocar uma ideia com você aqui para te ensinar além. Então, toda vez que você começa no sólido, ele atinge uma temperatura que é a de fusão, e nesse intervalo, que aqui é tempo e aqui é a temperatura, nesse intervalo em que não há mudança na temperatura de fusão, está acontecendo a fusão, passagem do sólido para o líquido. Pensa comigo o gelo. Você coloca o gelo na sua mão, sólido. A temperatura dele vai subindo, né? Você tirou ele do congelador lá, tá a menos 5 graus, colocou na mão. Ele vai subindo a temperatura dele vai aumentando, ele começa a derreter, ou seja, ele começa a sofrer fusão.
A fusão é instantânea? Não, não é instantânea, ele vai derretendo devagarzinho. Então vão coexistir aqui a fase sólida mais a fase líquida. Isso aqui, galera, é um momento em que o sistema é heterogêneo. Arthur, ele não perguntou isso, eu sei, meu querido, eu estou te ensinando a interpretar tudo. Tudo depois que você assistir isso aqui, que você aprender, você vai responder qualquer questão, porque eles perguntam esse tipo de coisa. Então, aqui, durante a fusão, eu tenho o sólido e o líquido. Lembra do gelo, não derrete de uma vez só. E se ele te perguntar o tempo, quanto tempo durou a fusão? Você vai olhar ali, ó, de T1 até T2, para você identificar quanto vale a fusão. Depois vai para o líquido. Então imagina que ele derreteu o gelo todo na sua mão. Aí você colocou num caneco, algum recipiente lá e vai esquentar aquela água. A temperatura vai subindo, vai chegar no momento que ela vai começar a passar para o estado gasoso, né? Você tem a temperatura de ebulição. Perceba que ela é constante, não é uma faixa de valores. Olha aqui o que acontece. Do líquido para chegar no gasoso, ó, é uma faixa de valores, não é constante. Em uma substância pura, as mudanças de fase acontecem a temperatura constante. Então aqui, ó, a gente está falando de ebulição. Na ebulição, mesma coisa, você já viu uma água fervendo. A água não evapora instantaneamente para você, ela vai evaporando aos poucos. Então você vê o vapor e você vê o líquido. Então aqui existem a fase líquida e a fase gasosa. Então, nas mudanças de fases, fusão e ebulição, você vai ter um sistema heterogêneo, porque você vê, no caso da fusão, você vê o gelo e vê o líquido. Duas coisas diferentes, heterogêneo. Caso da ebulição, você vê o líquido e vê o vapor, né? Aquele gás ali, não é gás, a definição correta é o vapor de água. Você vê o vapor de água, você identifica coisas diferentes, a fase de vapor e ali, né, o seu líquido. Então, a gente tem sistemas heterogêneos nesses intervalos. E se você quiser saber quanto tempo durou a ebulição, T3 até T4. Então, com isso, você tem aqui tudo que ele pode perguntar. Quanto tempo durou a fase sólida? Você olha de 0 até T1. Quanto tempo durou a fusão? De T1 até T2. Quanto tempo durou a fase líquida? De 2 até 3. Quanto tempo durou a ebulição? De 3 até T4. Durante a fusão, o processo é homogêneo. Não é, o processo é heterogêneo, tem duas fases. Durante a ebulição, tem duas fases também. Então, aqui é um sistema puro. Sempre a temperatura de fusão e ebulição são constantes em substâncias puras. Na mistura não é. A mistura, pelo menos um dos dois tem que sofrer variação. É o caso que está aqui. Pelo menos um dos dois. Você pode ter a mistura em que os dois estão variando, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição. Então, vou tentar representar aqui para você ver, ó, uma mistura qualquer. Ela pode ter, você começa no sólido, então deixa eu pegar aqui sólido. Aí como não está puro, a temperatura de fusão não é constante, ele passa para o líquido, a temperatura de ebulição não é constante e vai para o gasoso. Então você fica sólido, líquido e gasoso. Perceba que as temperaturas de fusão, ela é uma faixa de valores, assim como a ebulição também é uma faixa de valores, totalmente diferente da substância pura. Na substância pura, a temperatura de fusão e ebulição são constantes. Na mistura, não é. É bater o olho e saber. Se os dois forem constantes, fusão e ebulição constante, substância pura. Só de ter um que não é constante é uma mistura. E aí a gente tem os tipos de mistura. A mistura comum, tá ela aqui, em que eu tenho ponto de fusão e ebulição que não é constante, mas existe dois casos especiais. Uma mistura em que a temperatura aqui, ó, de fusão é constante e a ebulição não é. E um outro caso em que a temperatura de fusão não é constante, mas a de ebulição é. Então, aquela que é esse caso aqui, ó, em que a temperatura de fusão é constante, ela é chamada de uma mistura eutética. Como é que eu vou guardar isso? Você tem dois patamares. O de fusão, que vem primeiro, e o de ebulição. Então, quem vem primeiro, né, se você for pensar de uma forma egoísta na vida, sou eu. Eu venho primeiro. Então, primeiro constante é a mistura eutética. A outra que vem depois, que é a temperatura de ebulição, é a azeotrópica. Então, é assim que você guarda.
Tem os dois constantes? Puro. Fechou. Um dos dois não é constante? Mistura. E também já vou relacionar com o enunciado para você ficar ligado que já dá para matar. Ok, é uma mistura. Na mistura, nunca vou ter ponto de fusão e ebulição constante. Nunca vou ter. Ou um, ou outro, ou nenhum dos dois. Na mistura. Aí, se a fusão for constante, eutético. Se for a ebulição apenas azeotrópica. E como é que você sabia que isso era uma mistura? Ele falou para você, ó, a solda branca ela é formada pela liga de estanho e chumbo. Tem duas coisas diferentes, então por isso que já é uma mistura. Não é uma substância pura, porque ela é a combinação de estanho com chumbo. Então identificamos todo o diagrama. Eu fiz a substância pura aqui, a gente tem tudo. Sólido. Então a fase A é só o sólido. O que a gente tem acontecendo no intervalo B, pessoal? Do sólido para o líquido. Fusão. Então, a fase B, eu vou até anotar aqui embaixo para a gente, ó, a fase B é onde está acontecendo a fusão. O que tem na fusão? Sólido mais líquido. A fase C é só o líquido. E a fase D, como é que é o nome? É a ebulição. E nela vão existir quem? Vão coexistir o líquido mais o gasoso. As duas são heterogêneas. Assim que o gelo está derretendo, você vê o gelo e vê o líquido. Assim que está entrando em ebulição, você vê o líquido e vê o gás. Então as duas são heterogêneas. Fechou. Agora você vai ver que depois de dar esse tapa na questão toda, te dar esse resumo, de te ensinar a analisar os gráficos, né, os diagramas de aquecimento, comparar com a mistura, substância pura, depois de te dar esse resumão aqui, tomar um pouquinho de tempo para te ensinar, você vai ver que você resolve a questão muito rápido. Olha só, a solda é constituída por uma substância com impurezas. Bom, ele não disse nada, é uma mistura. Impureza ele não falou nada, mas aí ele vem com temperatura de ebulição constante. Não é, galera. O D é a ebulição do líquido para o gás. Você está vendo que ele começa num valor e vai até o outro. A temperatura aqui de ebulição é um delta E. É uma variação na temperatura de ebulição. Não é um valor único. Olha a diferença quando a substância é pura, por exemplo. Aqui, ó, onde tem ebulição, é constante. Qualquer ponto que você vier ao longo do tempo dá o mesmo valor. Aqui não. Se você for pegando pontos na curva, você vê que os valores estão aumentando. Então a temperatura de ebulição não é constante. Está errado. O fenômeno que ocorre na região B é solidificação. Solidificação é do líquido para o sólido. Aqui você tem do sólido para o líquido. Viu como é que a análise aqui, ó, eu fiz para o puro, mas é a mesma ideia. Como é que a análise aqui resolveu? Passagem do sólido para o líquido não é solidificação, seria o contrário. Isso aqui é fusão, então está errado. E há 3 fases em equilíbrio. Não, aqui só tem 2. É o sólido e o líquido. Perceba que a leitura do diagrama de substância pura é igual à leitura da mistura. Né? As fases que estão acontecendo, as mudanças são as mesmas. Só tem que tomar cuidado com o ponto de fusão e ebulição que não é constante. Essa aí é a dica para você resolver essa questão com tranquilidade. C. A solda é constituída por uma mistura eutética porque o ponto de fusão é constante, pois funde a temperatura constante. Isso é a definição de mistura eutética. Letra C é a verdadeira. Vamos ver as outras. A solda é constituída por uma mistura azeotrópica, não é mistura eutética, eu venho primeiro, ponto de fusão constante. Mistura azeotrópica vem depois, então é o ponto de ebulição, falso. Na região D da curva coexistem as fases líquidas e gasosa e a temperatura permanece constante. Na fase D, realmente, é ebulição. Tem líquido e é gasoso, é um sistema heterogêneo. Porém, a temperatura não é constante. A temperatura constante, ó, é retinho. É igual eu fiz para você na substância pura. Não é o caso. Ali é uma faixa de valores. Então tá aqui. Percebe, galera? Como é que, trabalhando com você, antes de fazer a questão, eu só te ensinei, dei essa revisão aí de diagramas de aquecimento para você, destaquei os principais pontos, sem nem tocar no exercício. Só te ensinei a teoria. Quando você vai aplicar, se você acompanhou aqui comigo, cara, é muito fácil resolver a questão se você tem o domínio, que foi o que eu tentei fazer. Não quero só te dar gabarito você acha na internet, eu quero aproveitar a deixa da questão para te ensinar, primeiro,
a teoria, caso você não saiba, é um resumo da teoria que eu te dei aqui. Então, esse resuminho da teoria, como aplicar na questão para você resolver. Então, eu quero mais que o gabarito, eu quero isso, quero te ensinar um pouquinho da teoria e te ensinar a fazer a questão. Se você tem dificuldade desse tema ou de algum outro e gostaria, Arthur, dê uma aula pra gente, cara, comenta aqui embaixo. Né, curte esse vídeo, comenta ele aqui. Professor, dá uma aula pra gente aí de tal tema. Ajuda a gente. O objetivo aqui do canal é esse. Eu vou deixar aqui em cima para você o meu Instagram, porque lá eu faço divulgação de mapas mentais, divulgação de quiz. Toda semana tem um quiz, toda semana tem um vídeo de experimento para poder ilustrar um pouquinho da química, uma curiosidade. Então, a divulgação das aulas que vão sendo lançadas tem lá também. Tem bastante coisa. O Instagram meu está bem dedicado a isso. Além de resumos e mapas mentais, que é o mais forte, o que o pessoal mais gosta, são desses conteúdos. Liberar mapa mental para a galera. Beleza, pessoal? Então eu quero te pedir o que todo mundo pede nas redes sociais. Por favor, se te ajudou, considere se inscrever aí no canal. Clica no botãozinho para se inscrever. Se te ajudou também, pô, curte esse vídeo, comenta, encaminha para a galera que está estudando. Vamos dar essa moral. Se você me conhece, você sabe que o objetivo aqui é esse, é difundir conhecimento, é ajudar quem está estudando. Se você não conhece, eu acabei de te contar qual é o objetivo do meu YouTube, assim como do meu Instagram. Beleza? Fica o convite aí então e fica o pedido para você curtir, compartilhar e dar um feedback. Professor, gostei, não gostei, manda uma mensagem, vamos interagir, tá ok? Galera, muito obrigado pela atenção, tenham todos bons estudos, valeu!